Desde criancinha, política e economia viram tema de debates em escolas de educação infantil de São José dos Campos. Efeito gripe. Surto de H1N1 aumenta a procura por vacina em clínicas particulares. Campanha na rede pública começa só dia 30, mas São José dos Campos pede ao Estado o envio de doses para antecipar a vacinação. Fim da greve. Após intervenção da Justiça, coletores de lixo voltam ao trabalho em Taubaté. Serviço deve começar a ser normalizado ainda hoje. Haja paciência. Ex-funcionárias da Santec protestam em São José dos Campos. Demitidas em dezembro, ainda não receberam os direitos trabalhistas. E no esporte, sonho adiado. Taubaté perde no tie-break para o Campinas e está fora da final da Superliga de Vôlei. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. A atual situação política e econômica do Brasil virou tema de debates em escolas de educação infantil de São José dos Campos. De tanto ouvirem falar de corrupção, desemprego, manifestações contra e a favor do governo, crianças de 8 a 10 anos de idade levaram para a escola as dúvidas que também deixam muitos adultos sem respostas. Segundo especialistas, abordar desde cedo assuntos do cotidiano ajuda a formar o cidadão do futuro. Crise econômica, Operação Lava Jato, impeachment. Nenhum desses assuntos é muito fácil de entender, não é mesmo? Mas essa criançada aqui pensa diferente. Olha só, vocês gostam de política? Sim! E acham difícil entender? Não! Heloísa, por que está tendo tanto desemprego? Por principal motivo, pela crise econômica. Isabela, por que o preço dos alimentos e de outras coisas está subindo tanto? Porque o dólar aumentou e por isso que está subindo muito o preço dos alimentos. O que é a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato é para prender os corruptos da investigação do país. As respostas estão mesmo na ponta da língua. Os alunos desta escola de São José dos Campos todos os dias têm aulas de política e economia, assuntos que dão nó na cabeça de muita gente grande. Eles querem entender o que está acontecendo no país. A iniciativa partiu deles mesmos. Acredito que por ouvir em casa, os pais comentarem e também nos telejornais, eu aproveitei esse gancho e trabalhei com eles isso em sala de aula. Caio, agora quando você liga a televisão e vê o Jornal da Band, você entende tudo o que acontece quando eles falam em impeachment, em Operação Lava Jato? Entendo. E ficou mais fácil para você assistir o jornal? Ficou. E se os pequenos trouxeram as dúvidas para a sala de aula, é na convivência com os familiares que eles têm colocado em prática o que aprendem. Eu deixei de pedir algumas coisas e eu também não fiquei pedindo no mercado de tudo que eu vejo pela frente para eles, para ajudar. E se é para compreender o que está acontecendo no país, não dá para deixar de lado questões da saúde pública. A ameaça do Aedes aegypti, que transmite dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus, agora também divide espaço com a gripe H1N1. Eu aproveito esses assuntos da atualidade para estar trabalhando com eles isso em sala de aula. Como pode ser prevenido, o que pode ser feito e não dependendo só da epidemia da doença, mas as soluções para que haja a cura. Para este professor universitário, debater assuntos da atualidade na infância ajuda a formar cidadãos mais conscientes. Educando bem uma criança, você não precisará punir um adulto. Conscientizando a criança do papel de um vereador, do papel de um prefeito, deputado, governador e presidente, quando ele alcançar a idade adulta, ele terá tido uma formação moral, cívica e de cidadania e não vai ser iludido por ocasião das eleições. Será um adulto
consciente politicamente. Diante de tantas questões importantes, tem pequeno que já está querendo se arriscar na política. Quem sabe ser presidente ou assumir uma prefeitura. Eu queria ser presidente. O que você ia fazer se fosse presidente? Eu ia baixar o dólar. Prefeita, porque a gente tem que abaixar as coisas, principalmente investir na saúde, que as pessoas estão precisando muito. Agora com a gripe H1N1, elas estão precisando de vacina. E o mais interessante é que a iniciativa partiu das crianças. Isso mostra que realmente há necessidade de se investir mais na educação. A polícia de Cruzeiro procura por 2 homens que roubaram um malote contendo mais de R$150 mil. O crime aconteceu na segunda-feira quando o proprietário e o gerente de um supermercado chegavam à Caixa Econômica Federal da cidade para depositar o dinheiro. Eles foram abordados pela dupla que estava numa moto. Horas depois, o malote foi encontrado jogado numa rodovia próxima à Cachoeira Paulista. Ele estava com R$50 mil em cheques. Imagens de câmeras instaladas próximas ao local do crime vão ser analisadas para tentar identificar os criminosos. Desde o início do ano, 42 pessoas morreram vítimas de gripe em todo o estado de São Paulo e o governo estadual decidiu antecipar a campanha de vacinação na capital e região metropolitana. Já aqui na região, a imunização está marcada para começar no dia 30 de abril. Mas devido ao aumento do número de casos suspeitos e alguns confirmados por enquanto, o secretário de Saúde de São José dos Campos, Paulo Roitberg, enviou hoje um ofício ao governo estadual solicitando o envio de vacinas para antecipar a vacinação aqui também. Enquanto isso, quem pode pagar pela dose não quer esperar. Desde que começou o surto da gripe H1N1, o movimento em clínicas particulares não para de crescer. Nesta, em Pindamonhangaba, a fila para tomar a vacina quase dobrava o quarteirão nesta quarta-feira. O responsável pela clínica informou que mais de 200 vacinas foram vendidas apenas no período da manhã. Até senhas foram distribuídas para organizar o movimento. A demanda tem sido tão grande que em algumas clínicas de outras cidades da região já começa a faltar a vacina. A dose custa em média R$150. E a Fundação Procon está de olho no valor aí cobrado pela vacina contra a gripe H1N1. Alguns locais do estado estão praticando preços abusivos. Consumidores reclamam que chegaram a pagar até R$215 pela dose. Vários hospitais e laboratórios foram notificados a prestarem esclarecimentos. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe elevar preço de produtos ou serviços sem justa causa. Se a irregularidade foi comprovada, as empresas vão ser punidas. Se você se sentir lesado também, procure o Procon e denuncie aqui também para o nosso jornalismo. Para isso, você pode utilizar o nosso aplicativo Você na Band Vale. Com ele é possível enviar fotos, vídeos e até pedir músicas nas rádios do Grupo Band Vale. Baixe aí no seu tablet ou smartphone e faça parte aqui do nosso time de comunicação. É de graça. E o surto da gripe H1N1 preocupa autoridades de saúde, moradores da região e os números vêm sendo atualizados a cada dia. Vamos à última atualização. Aparecida entrou para a lista de cidades com casos suspeitos. São 3. Cachoeira Paulista, que até então não havia nenhum, agora investiga 2 casos. Pindamonhangaba tem 2 mortes suspeitas e 17 casos sendo analisados. Ubatuba também tem uma morte em investigação e 5 casos da doença estão em análise. Em São José dos Campos, há uma morte suspeita e 36 pacientes com sintomas de H1N1. A vizinha, Jacareí, soma 15 casos suspeitos. Em Lorena, 10 pessoas aguardam exames. Em Caçapava, são 7 casos suspeitos de gripe A. Cruzeiro também tem 7 casos sendo investigados. Caraguatatuba é a única cidade da região a ter um caso confirmado. Outros 6 aguardam resultado de exame.
Taubaté continua com uma morte também sendo investigada e 21 pacientes aguardando exames. O que aumentou na cidade foram os casos de dengue. De 1.034, o número passou agora para 1.216. Os casos de chikungunya também aumentaram, passaram de 7 para 11. Já os de Zika vírus, agora são 16 pessoas que esperam resultado de exames. Apenas um está confirmado e Cachoeira Paulista também acaba de confirmar um caso de chikungunya importado. A seguir, após intervenção da Justiça, coletores de lixo encerram a greve em Taubaté. Os trabalhadores ficaram com os braços cruzados durante 3 dias e a cidade sofreu, com sujeira, mau cheiro e o acúmulo desse lixo aí. Você vai ver também, 3 meses depois da demissão, ex-funcionárias da Santec ainda não receberam os direitos trabalhistas. 6h59, a gente volta daqui a pouquinho.